Olha o fogão aí, fera. A fera aí, bicho. Time do Arthur Jorge. John no gol, Damian Soares, Bastos e ele. Alexander, jogador de beisebol, Barbosa. Só perdeu pro francês que perdeu no salto com vara lá. Cuiabá. Também o cara tá de brincadeira. O cara entrou com... Infringiu as regras. Olha que sobe na cueca. Cuiabano na esquerda. Marlon Freitas e Gregory, que jogava com o Messi. Luiz Henrique na direita. Aí temos Igor Jesus jogando muita bola e Savarino jogando muita bola. E o CA, o Carlos Alberto, que vem fazendo gol pelo lado esquerdo. É isso mesmo, Bigode, o fogão? É isso aí, pelo que tem hoje, é necessário. E o Fernandão falou do Carlos Alberto. Você sabe quem o Botafogo enfrenta? Bahia, o Bahia. Você sabe quem é o Bahia, de quem é? Ah, ele pode ser de quem for. City. Ele pode ser até do Marte, lá de Marte. É do City. Não tem problema nenhum, GV. O Fernandão falou alguns dias sobre a presença do Carlos Alberto. O Carlos Alberto só fica no Botafogo por conta das lesões. Tanto do Jefinho e do Júnior Santos, porque o Carlos Alberto foi emprestado na última temporada, voltou, seria mais uma vez negociado, mas o Arthur Jorge decidiu segurá-lo por conta dessas lesões. E está entregando. Então eu acho que merece continuar sendo utilizado. Já viu que tem meritocracia no Botafogo, né? E o Arthur Jorge, ele é muito claro, ele é muito didático nas entrevistas dele. Então fica muito evidente que ele vai colocar para jogar quem ele achar que está melhor. E concordamos que o Carlos Alberto está num bom momento. Sim, e é bom a gente dizer que ele tem outras opções também. Sim. O próprio Almada tá relacionado para o jogo. O Savarino pode fazer o lado esquerdo, o Luiz Henrique ir para dentro do campo. Tem o Yarley ainda, garoto. O cara da criação aí, Bigode, Fernandão. O próprio Savarino e o Luiz Henrique, Isso. porque o Savarino com essa liberdade para se movimentar, jogando de segundo homem de ataque por dentro, ele consegue ir ao fundo, ter liberdade para se movimentar. Eu sinto falta de um meia mais 10. Tipo um Arrasca, né? Eu sinto falta. Era o Eduardo. É o Romero. Podia ser o Eduardo. É o Romero também, que pode também... O Botafogo, ele tem, como eu já falei aqui, um elenco muito, muito equilibrado. O Savarino pode fazer o lado esquerdo, ele pode usar o Oscar Romero como um meia por dentro, junto com o Igor Jesus e o Luiz Henrique por fora. Ele tem essas opções. Pode usar o Oscar aberto. O Oscar aberto, mas ele tem que entender, e o Arthur é um cara inteligente, que o campo da Fonte Nova, já criticado pelo próprio Rogério Ceni, tem um pouco mais de dificuldade com relação a esse controle de bola, essa circulação do jogo. Principalmente comparando com o Botafogo, que joga no sintético. Perfeito. É isso aí. E é natural de um time como o Bahia ter posse de bola. E eles, com a posse de bola, é óbvio que eles vão oferecer o contra-ataque. E Luiz Henrique, Carlos Alberto, Savarino, o próprio Igor Jesus, são caras muito rápidos. Até Almadinha no segundo tempo. Cuiabano também, que tem sido importantíssimo. Uma arma importantíssima. No jogo passado ele deu uma chapada de direita na trave. Enfim, o Botafogo é muito perigoso. E o jogo de hoje tem muitos elementos que favorecem ao Botafogo. Tô sentindo um odor de... Que hoje, sabe quem vai decidir o jogo pro Botafogo? Um odor ou um cheirinho? Não, cheirinho não dá. Cheirinho não dá. Palavra. Cheirinho não dá. Até porque quando o Caçapa inventou de falar cheirinho, deu ruim pro Botafogo. maionésia. E o Flamengo, quando falou de cheirinho, deu ruim. Então o odor. Senti um odor hoje. Catinga. De quê, meu? Sabe de quê? Igor Jesus. Resolvendo? Vai resolver hoje. Eu tô. Vai ser 3-1 Botafogo, dois dele hoje. Eu tô achando que vai ser o LH. É. Luiz Henrique. E tu, Fernando? Fernandão? Com H? É, com H, com H. Eu vou mais longe. E... Thiago Almada faz gol. O cara tá no banco. É. Ô, Jégue, o cara não tá nem jogando, Jégue. Mas você acha que ele não vai jogar? Ele quer ser o diferentão. Ele quer ser o diferentão, né, Nandão? Então me dá palpite, bebê. Me dá palpite. Vem de palpite que amanhã tem saxofone. 2-1 Botafogo. Meu 3-1. 2 do Igor Jesus. 3-1, 2 de Igor Jesus. 2-1 Botafogo. E tem uma moral na tela aqui. É isso, João Lidington? Cadê? Velho? João Lidington? Cadê, João Lidington? Coutinho pela esquerda. Finalmente apareceu! O goleiro! Que isso, Mané? Aí sim. A barreira virou baile esse dia aí. O Fogão sobe a labareda, o Vasco passou na Copa do Brasil, acabamos de falar por aqui, o Pedrosa trouxe a opinião dele sobre esse jogo do Vasco, mas passou, povo. Passou. Fala nisso, teve uma brigaiada lá ontem em São Januário. Vergonhosa. Pô, fiquei triste, sabe? Eu fico sempre triste que tem esse negócio, a criançada, a mulherada, todo mundo, até a galera que não gosta desse negócio, uma briga, eu não gostei. E nós somos os primeiros a defender aqui. Ganhou, hein? Isso porque ganhou. Nós somos o primeiro aqui a sempre defender a torcida do Vasco, principalmente a que frequenta São Januário. Eu fiquei triste. Olha aí, sobe a minha labareda. Clima de decisão, Botafogo encara o Bahia hoje na Fonte Nova. Precisa de uma vitória simples para passar de fase. Rodou. Clima de decisão na chegada a Salvador.
O Botafogo encara o Bahia hoje às 7h na Fonte Nova, precisando da vitória para garantir a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Um novo empate leva a disputa para os pênaltis e o técnico Arthur Jorge conta com uma motivação a mais na busca pela classificação. Thiago Almada viajou com o elenco e pode fazer sua estreia pelo Glorioso. O reforço mais caro da história do futebol brasileiro tirou foto com torcedores no desembarque e treinou normalmente durante a semana. Gatito Fernandes também retornou das Olimpíadas e também está à disposição. A expectativa é de mais um jogo duro após o empate em 1-1 no Newton Santos. Mas o elenco do líder do Brasileirão já mostrou que está embalado em busca da vaga nas quartas. Muito bem, olha, as baixas para esse jogo aí, né? O Tiquinho Soares não viajou por questão de dores, né? O Matheus Martins não está inscrito na competição, Vene Casagrande. E o Damian Soares, como você falou, teve um problema pessoal, particular, chegou a treinar, mas não viajou, né? Comunicou ao clube que esse problema ele tinha que resolver e não viajou. E é um problema dele, não é um problema clínico. E aí, por outro lado, tem... Cadê? Volta lá, volta. Esse também é maravilhoso, mas não era dele que eu tava falando. Esse também é outro maravilhoso. Eu tô cheio de maravilhoso lá, tá bom, Vene? Seu elenco é absurdo. Volta lá, esse. Congela. Viajou, Vene. Esse aqui, pra quem não conhece ainda, este é o Thiago Almada. Pedrosa, este homem já está entre nós, Lucas Pedrosa. Por isso eu tô confiante no meu Botafogo. Hein? Ah, é? No quê? No meu Botafogo. Ai, Vene, ele tá pensando comigo. Amanhã, se tiver o Lodum nesse programa, é ali com a apresentadora. Comigo, é a timbalada que eu pedi, timbalada, hein? Aí ele aí, o homem aí. Lembrando, o Botafogo foi 1-1 jogo aqui, esse jogo fora, Vene Casagrande. Pois é. E aí não tem o Tiquinho, né? Mas tem o retorno também do Savarino. Eu não comentei, falei do Thiago Almada, mas tem o Savarino. Não sei se ele começa jogando. Será que o Arthur começa com o Tem Thiago? o Igor Jesus. Mas esse aí já é o... Eu acho que pra mim, assim, na ausência do Tiquinho Soares, o Igor Jesus tem que ser esse homem referência no ataque do Botafogo. Ele já foi no jogo do Atlético Goianiense, que já foi sem o Tiquinho Soares. É um estilo de jogo muito parecido, a gente já mencionou aqui. É um jogador rápido, forte, alto, sabe fazer bem a parede. Obviamente, o Igor Jesus e o Tiquinho Soares são jogadores diferentes. É claro, o Tiquinho Soares está mais acima. Porém, o Igor Jesus já mostrou que dá conta do recado. Chegou muito bem, a camisa do Botafogo não pesou no atleta, muito pelo contrário, se adaptou de maneira extremamente rápida. A gente brinca aqui do Thiago Almada, mas eu acredito que ele seja reserva, não acredito que ele comece como titular nessa partida, mas na ausência do Tiquinho Soares, o Igor Jesus, para mim, tem que ser o homem referência no ataque do Botafogo. John, Bastos, Alexander, o Mateu, porque o Damian não viajou, o Cuiabano. É isso aí, tá? Porque o Marçal também não tá. Esse aí é o time. Daí pra frente, vamos lembrar, no primeiro tempo, aqui no jogo do estádio Newton Santos contra o Bahia, o Botafogo perde muito meio de campo. E, obviamente, o Arthur Jorge fez essa leitura. Será que hoje ele vem com o meio de campo mais povoado? Será que entra com este outro maravilhoso ali, que é Tietê, como o terceiro homem de meio de campo, como ele já entrou várias vezes, para não perder esse meio? Mas aí eu tô falando de um Tietê mais meio de campo do que às vezes ele entra com o Tietê também aberto pela esquerda? Ou você acha que ele vem com aquele quarteto de frente, assim, Savarino, Igor Jesus, Luiz Henrique? O que você acha? Eu tô achando que ele vai vir com esse quarteto de frente aí, cara. Porque é jogo eliminatório, Fernanda. É jogo que você... E tem o Carlos Alberto também. Você não pode se prestar o papel de ser amassado na casa do adversário, porque o Botafogo tem futebol para jogar. O Botafogo não vai à Bahia para poder se defender na Arena Fonte Nova. Eu acho que o Botafogo tem que continuar sendo agressivo. O Bahia é um time que a gente já falou aqui diversas vezes, extremamente qualificado, mas tem problemas defensivos. Sim. Porque a gente está falando aqui de um Caio Alexandre, de um Jean Lucas, um Everton Ribeiro, um Cauli, são jogadores que jogam com muito e com a bola no pé. Mas sem a bola no pé, a recomposição do Bahia tem sofrido. Tanto é que a gente já citou aqui que a oscilação que o Bahia teve no último mês era clara, ela é muito clara. O Bahia começa muito bem o Campeonato Brasileiro e depois consegue cair de rendimento, principalmente pela sua parte
defensiva. Então o Botafogo tem armas para poder ser danoso ao próprio Bahia. Eu acho que o Luiz Henrique tem que jogar, o próprio Savarino tem que jogar. Eu gosto muito do futebol do Savarino e o Igor Jesus. Aí tem o Carlos Alberto, que seria o quarteto. Mas eu acho que não. Aí então seria uma trinca na frente. Quem seria talvez os eu três pensei no meio? quarteto, porque o Tietchan também faz essa posição mais um pouco à frente. Mas né? aí quando o Tietchan tá em campo, aí eu conto como 3 meias, porque ele faz uma recomposição tática ali muito grande. Eu iria de Gregory, de Danilo Barbosa, Tietchan. Não Marlon. Acho que o Marlon não tá fazendo as melhores partidas possíveis com a camisa do Botafogo. O Marlon começa muito bem também o brasileiro e cai de rendimento. Então acho que eu iria com o Gregory, Danilo, o Tietchan, Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus. E aí seria uma trinca, vamos dizer assim, de meio de campo. Quando eu falei Mas os é sempre quatro, muito difícil, muito, né? porque o Arthur não tem... Eu começaria já com o Carlos Alberto, indo pro ataque. Jura? Juro. Eu não Porque sei. pensando assim... Eu não sei. Porque Sabe por quê? precisa Porque vencer. defensivamente, talvez fica muito diferente o Botafogo com o Carlos. Eu acho ele um jogador, assim, excepcional na efetividade. Sim. E eu acho ele muito corajoso. Eu adoro jogador assim, adoro. Mas a gente já viu no primeiro jogo com o Bahia, que inclusive foi gol dele, que o Botafogo perdeu esse meio de campo. Você entrando com o Carlos Alberto, você não faz esse retoque. Você não faz. É complicado, E né? sem o Tiquinho, Agora- o Carlos Alberto, teoricamente, pode ser um substituto ou jogar ao lado do Igor Jesus. Tem um ponto que atrapalha o próprio Bahia, que o Rogério Ceni reclamou disso, que é o gramado do estádio deles. Isso também aí. pode atrapalhar. Isso aí. De repente é um fator a favor do Botafogo, talvez. Concordo. Você quer estar bem para assistir ao jogo